Olá, depois de termos estudado os padrões de inversão de tendência, vamos agora estudar o ponto 3.4 do programa, que são os candlesticks, padrões de continuação de tendência. Vamos começar aqui com o Tasuki Gap, que é... Bom, isto vem tudo na teoria dos gaps terem que ser fechados no curto prazo. Terem é uma palavra errada, quer dizer, quando são fechados no curto prazo, isso significa que a tendência em princípio continuará. Temos aqui uma tendência bullish, um gap up, o mercado aqui abre acima do máximo do dia anterior, não fecha o gap e sobe para ali acima. No entanto, no dia a seguir inicia-se uma correção, abre em baixa e vem cá abaixo fechar aqui o gap. Este desenho não está muito bem feito porque ele devia ter vindo aqui fechar o gap e este ponto é uma zona de suporte, ou seja, ele só está a corrigir para vir fechar o gap e nos dias seguintes deve subir. Deve-se comprar aqui no fecho, embora em termos de day trading o que se deve é comprar no dia seguinte aqui na zona de suporte, que ele em princípio vai subir, vai continuar a subir, é essa a tendência. O downside Tasuki Gap é o contrário, vamos numa tendência descendente e ele depois abre em gap down e no dia seguinte há o short covering para ir lá fechar o gap, mas a tendência continua a ser descendente e ele em princípio no dia seguir há de abrir em baixo ou ali na resistência e depois cai. Este é o bullish side by side white lines, que é quando ele tem um gap up e depois abre outra vez lá em baixo, não vai fechar o gap. Este é um padrão diferente, não é? Ele abre muito em baixo depois de ter fechado perto do máximo e isso começa a subir, estamos perante um bullish side by side, quer dizer, os investidores estão ansiosos para tomar lucros e vendem aqui em baixa acentuada, mas depois o mercado recupera e significa que em princípio a tendência há de continuar a ser ascendente. Este Rising 3 Methods é um padrão extremamente fiável, quando acontece vai mesmo para cima, e então temos uma tendência ascendente e estas três velas aqui do meio representam uma correção. Quando está cinzento é porque não interessa muito a cor deste dia, portanto um maruboso branco, três velinhas de correção, sempre a fechar aqui acima do midpoint. Este desenho não está muito certinho, mas aqui devia fechar acima do midpoint e a seguir abre também no quarto dia, abre acima do midpoint da negra e começa a subir. Vejo logo que vai para um novo máximo desta formação toda, vai acima do máximo deste dia aqui. Este dia também abriu aqui em gap up e este é um excelente padrão para dizer que o mercado vai continuar a subir. E o mesmo é verdadeiro no Falling 3 Methods, que é basicamente há uma tendência descendente. Estes 3 dias aqui do meio representam uma correção por short covering. Devagarinho, como ele abriu aqui em gap down, o mercado depois recupera um pouco, fecha abaixo do midpoint, no dia a seguir recupera mais um pouco e no terceiro também, porém no quarto dia abre abaixo do midpoint e isso diz logo que vai haver aqui um maruboso negro, ou seja, o mercado vai abrir em baixo e fechar mesmo lá para baixo, num novo mínimo face a este dia. Bullish Separating Lines Pattern. Este é um padrão diferente do kicking, não sei se te lembras, mas o kicking era uma vela aqui branca e depois abria lá para baixo. Portanto, este é ao contrário, ele está numa tendência ascendente e abre em gap up, vai até lá abaixo, fecha o gap. Depois de fechar o gap já não tem motivo para cair mais e na manhã seguinte abre logo em alta muito forte e quer dizer, há logo uma tentação de ir shortar, mas não, é porque a tendência está a continuar e tem que se comprar na abertura lá em cima, porque ele depois vai subir ao longo do dia e fechar no máximo no maruboso branco. E o bearish é ao contrário, ele está numa tendência descendente, depois tem uma vela branca que é uma simples correção por short covering, isto pode ser também um trusting, que é o que vamos ver a seguir, mas no dia a seguir abre logo lá para baixo, dizendo que a tendência vai continuar. Portanto, isto foi uma tentativa de inversão falhada. Por isso é que aquele padrão do Bell-Tolt que estudámos na aula anterior, eu disse que não gostava muito dele porque muitas vezes é seguido por estes separating lines e então parece que é uma inversão de tendência de bullish para bearish porque a vela é branca, mas a abertura do dia seguinte vem mesmo lá para baixo, lá no mínimo deste dia, significando que isto foi só short covering e a tendência continua a ser descendente. Bullish Mat Hold Pattern. Este é muito parecido com aquele do Rising 3 Methods, só que é mais potente ainda, porque repara, a correção
faz ainda menos estragos aqui na tendência. Temos uma tendência ascendente, uma vela branca longa, uma abertura em gap up e depois 3 diazinhos de correção em que nem sequer chega a tocar aqui no midpoint desta branca, e no quarto dia, quando ele abre em alta, é porque vai continuar a tendência, ou seja, vai para um novo máximo. Enfim, quando se está a fazer os planos de trading, e nós já vimos que está aqui estes 3 dias, pensamos logo, espera aí que isto vai ser um mat hold. Se ele abrir em alta, já sabemos que é um mat hold, e lá vai ele para um novo máximo. Este aqui, o Three Line Strike, trata-se, temos uma tendência descendente, aqui Three Black Crows, que é os 3 corvos negros que já tínhamos estudado. Porém, o mercado no quarto dia tem uma vela longa, brutal mesmo. Este desenho não está muito bem feito, que ele devia fechar acima do máximo desta terceira vela, da primeira neste caso, e significa que houve aqui uma correção da tendência descendente, mas que foi feita logo toda num dia. Quer dizer, os investidores estavam tão ansiosos por comprar, compraram tudo logo naquele dia e esgotaram logo a correção toda. No dia a seguir ele pode abrir em gap up ou em baixo, é indiferente, significa que em princípio a tendência descendente irá continuar e que esta vela em 2 ou 3 dias vai ser toda apagada e vai por aí abaixo. No entanto, há que considerar, nós podemos estar aqui a pensar que primeiro é um trusting, vai só até ao midpoint, mas quando ele passa do midpoint, espera lá que isto pode ser um three line strike, e que significa que ainda tem este espaço de progressão todo até lá acima. O bullish three line strike, se fores ver, nem sequer acho que está aí no livro. Eu não me lembro de ver aí no livro, só há o bearish, portanto vou ignorar aqui este. Está no site do American Bulls Candlesticker, porém no livro não está, e eu também não. É muito raro este padrão também. Avançando, o Upside Gap 3 Methods basicamente é a mesma teoria do Tasuki Gap, que é uma tendência ascendente, vela branca, abre em gap up, outra vela branca, mas no terceiro dia que já subiu muito e começam a haver mais valias só para vir aqui fechar o gap, fecha aqui um bocadinho dentro do body desta terceira vela, mas isso não quer dizer nada, a tendência continua a ser ascendente. No fundo isto foi só uma correção para vir fechar o gap. E a mesma coisa no Downside Gap 3 Methods, ele vem numa tendência descendente, faz 2 negras, tendo aberto ali um gap, a seguir abre aqui no midpoint da negra e em vez de descer começa a subir, e significa que vai ali fechar o gap e se calhar passar por um bocadinho, não passando do midpoint desta primeira vela, e isso é que significa que não houve inversão de tendência, ele não ter conseguido passar aqui do midpoint desta vela, ou pelo menos fechar acima. Ele pode passar, mas se fechar abaixo continua a ser um padrão bearish, e no dia seguinte é capaz de abrir logo aqui abaixo do midpoint da branca e continuar a descer. O on-neck pattern, atenção que lá está, é muito parecido com aquele meeting lines, que é um padrão de inversão, mas este é um padrão de continuação de tendência. O que é que isto significa? Que como o mercado vinha a descer velozmente e como abriu em gap down, houve aqui um bocadinho de compras nos saldos e short covering, mas não teve força nenhuma, o pessoal conseguiu ir fechar o gap. Logo já fechou o gap, no dia a seguir provavelmente abre em baixa e vai por aí abaixo outra vez, continua a tendência descendente. E o in-neck é quando ele consegue fechar um bocadinho dentro do body da vela negra, portanto é um bocadinho diferente do on-neck, mas o desenho aqui não está muito bem feito. É na mesma um fenómeno de short covering, abriu em gap down, vem fechar o gap com short covering, consegue passar um bocadinho aqui do fecho do gap, mas continua a ser um padrão de continuação de tendência descendente. E o trusting, que eu gosto bastante, aí no site isto tem pouca fiabilidade, mas eu na prática vejo que até tem bastante, e ele vem numa tendência descendente, abre em gap down, começa a subir e vai lá até ao midpoint da negra, mas não passa, fecha ali no midpoint. Se no dia a seguir abrir em baixo é porque em princípio vai continuar a descer. Na próxima aula estudaremos o ponto 3.5 do programa do curso, que é o pontos de referência. Entretanto já terminámos aqui os candlesticks, mas claro, terás que aprofundar muito mais isto e conhecer cada padrão na palma da mão, para depois quando eles começarem a acontecer conseguires prever logo em que caso é que estás, em que o mercado está, e fazer os planos de trading tendo em conta os padrões do candlestick.